Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês, amores? Espero que sim. Então, hoje nós vamos falar sobre mais um tema da matemática, que são múltiplos e divisores. Mas antes, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, me dá uma força, me ajude a crescer. Vamos fazer os nossos 50 primeiros inscritos? Me ajuda a dar essa força aí, vai? Dá um joinha, curte o vídeo, manda para os vizinhos, para os amigos, para quem precisa. Ou dá um dislike também, que assim a gente cresce. Vamos lá, vamos para mais um tema? Hoje eu vou falar de múltiplos e divisores. Gente, vai ter um momento que eu vou dar aquele aulão para vocês, eu prometo que eu vou dar aquele aulão, vai ser um aulão lá no Instagram, e a gente vai falar sobre os números naturais. Os números naturais, gente, têm inúmeras características, e uma delas é você determinar a quantidade de múltiplos e de divisores presentes, que também é uma característica dos inteiros. Mas eu vou chegar lá, até porque o número inteiro, ele vem do número natural, ok? Ele tem toda uma pegada ali que é derivado do natural, mas é do outro lado da reta. Não vamos falar nisso não, vamos falar primeiro dos múltiplos e divisores. O que são múltiplos e o que são divisores? Primeiro, múltiplos e divisores são características, a gente vai falar a característica dos números naturais, são números, na verdade são conjuntos, tá? Que você pode determinar o conjunto dos múltiplos e o conjunto dos divisores. Onde o conjunto dos múltiplos é um conjunto que ele é infinito. Infinito. Vamos lembrar o que é infinito? Ele tem início, mas ele não tem fim. E o conjunto dos divisores é um conjunto finito. Isso é importante, porque tem muita gente que troca. Para a questão do MMC e MDC, a pessoa faz uma confusão, gente. Mas uma confusão que vocês não fazem ideia. As pessoas, ao invés de falar mínimo divisor, a pessoa fala mínimo divisor comum ao invés de máximo divisor comum. É um embololô só, nossa senhora. Então, por isso que eu estou definindo primeiro o que é múltiplo e o que é divisor, certo? Bom, vamos lá. Então, o conjunto dos múltiplos, põe na cachola aí, é um conjunto infinito. E o conjunto dos divisores é um conjunto finito. A gente pode até lembrar da seguinte forma: múltiplo, galera, é o resultado da tabuada. Quais são os múltiplos de 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. É infinito, não é? É ou não é? O conjunto dos múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e por aí vai. Eu consigo determinar o máximo? Não, mas eu consigo determinar o menor. O menor, concorda? O zero, ele está sempre presente. O zero é o menor múltiplo que é presente em todos os números. Cuidado com isso, ok? É o menor múltiplo. Mas geralmente eu não vou pedir qual é o menor múltiplo, exceto o zero, porque o zero vai estar presente em todos, ok? Combinado? Já o conjunto dos divisores, que depois a gente vai falar de duas características presentes, são os divisores daquele número. Por exemplo, quais são os divisores de 2? 1 e 2. Quais são os divisores de 4? 1, 2 e 4. Vamos escrever isso? Então vamos lá, ó. O conjunto dos múltiplos, ele é infinito. Quais são os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25 e por aí vai. Quais são os múltiplos de 12? 0, 12, 24, 36, 48, 60,
e por aí vai. Ele está dizendo o quê? Que ele tem início, mas ele não tem fim. Eu estou falando isso primeiro porque daqui a pouco a gente vai falar sobre números primos e compostos, a gente vai falar sobre MMC e MDC, que são os próximos temas a serem falados, certo? Então, os múltiplos são esses. Eles têm início, mas eles não têm fim. E o zero é comum a todos os múltiplos, ok? Já o conjunto dos divisores, quais são os divisores de, como eu falei, de 3? Vamos falar do 3, que eu já falei do 2, né? 1 e o 3. Certo? Professora, tem alguma técnica? Bom, você falou que os múltiplos é o resultado da tabuada. E os divisores são os fatores que estão envolvidos para gerar aquele resultado. Quer ver uma coisa? Qual é a multiplicação cujo resultado dá 3? 1 vezes 3, que dá 3. Então, os divisores quais são? 1 e 3. Olha que beleza! Mas, Ellen, peraí, você colocou um número baixo. Eu estou pegando, gente, pela definição, certo? Agora, vamos lá. Quais são os divisores? Vamos pensar em 20. Não tem problema, vamos aumentar. Quais são os valores que multiplicados vai gerar 20? Vamos pensar? 1 vezes 20 vai ser 20. 2 vezes 10 também vai ser 20. 3 vezes alguma coisa dá 20? Não. 4 vezes 5 dá 20. 6 vezes alguma coisa dá 20? 5 vezes alguma coisa? Opa, começou a voltar. 4 vezes 5 não é igual a 5 vezes 4? Então eu preciso escrever de novo? Não. Eu quero saber quais são os valores que vão gerar 20. São só esses. Olha aqui, ó. 1, 2, 4. Vou colocar em ordem. 5, 10 e 20. Esses são os fatores que vai gerar o resultado 20. Tá aí, gente. Olha a dica de ouro de milhões. Quais são os divisores de 20? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Está aí. São os divisores de 20. Mas, Ellen, se for um número maior, não tem problema. Aí que tá. Com números pequenos, a gente pode pensar assim. E se for com um número maior? Se for um número 2.756? Existem outras dicas, a gente vai chegar lá. Existem outras técnicas para a gente chegar. Mas se a gente tiver mais de uma cartada na mão, concorda comigo que facilita demais? Isso nada mais é que vocês entenderem a definição. Por quê? Quando eu falo de divisores, 1 vezes 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 3 dividido por 1 dá 3. A divisão nada mais é que a operação oposta à multiplicação. Então eu estou usando essa brincadeira, esse esquema para que eu possa determinar os divisores do número. Eu estou apelando para a definição de múltiplos e divisores. E aí, isso vai ser de extrema importância quando vocês esquecerem uma técnica, porque na matemática tem dessas, né? Tem técnica, tem muita coisa que a gente tem que fazer, não é? Fala a verdade para mim. Então, por isso que aí eu tenho o 1, o 2, o 4, o 5. E eu tenho outros números também. Eu vou chegar à técnica que vocês mais conhecem, que é aquela técnica da decomposição. Mas para isso eu preciso falar sobre números primos e números compostos, certo? A gente vai primeiro nos ater a compreender a definição, beleza?
Entendido até aí? Vou chegar a falar sobre múltiplos e divisores e questões envolvendo múltiplos e divisores durante a semana, dando dicas. A gente vai fazer um monte de coisa legal, beleza? Combinado? É isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês gostaram, dê um joinha pra mim. Me ajude a ter os primeiros 50 inscritos. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Boa semana. Beijo!